Diga assim: eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Coloca, por favor, aqui no telão. Filipenses, capítulo de número 2, verso número 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diga assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é graça? Graça é favor imerecido. Eu não merecia a salvação. Eu não merecia o perdão. Eu não merecia a justificação. Eu não merecia a redenção. Porque eu era pecador. Você não merecia, porque você era pecador. E sem merecer, o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer por mim e por você, para que através dele, todos os que crê, seja salvo. Isso é graça. Salvação não é por merecimento, porque eu não tenho merecimento diante de Deus. O que te dá merecimento diante de Deus é você cumprir toda a lei de Moisés. Os 10 mandamentos, se você cumpre todos, então você merece. Você merece a salvação, você merece as bênçãos, você merece a justificação, porque não quebra a lei, então a lei declara justo. Mas nós sabemos que nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Não conseguimos guardar os 10 mandamentos. Então eu não merecia. Pela lei eu não merecia, pela lei eu sou condenado, pela lei eu não sou justo, pela lei eu sou condenado, você é condenado. Por isso que pela graça, sem eu merecer e sem você merecer, o Pai enviou Jesus Cristo. Por amor a mim, por amor a você, porque Deus te ama, Deus me ama, e Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, Ele não vai desistir de você, Ele não vai desistir de mim. E a prova desse amor, pode aplaudir Jesus, foi que Ele enviou Jesus Cristo, o seu único filho, seu filho amado, para tomar o seu lugar, o meu lugar, o seu lugar da acusação, o meu lugar da acusação, o seu lugar da condenação, o meu lugar da condenação, o seu lugar da morte, o meu lugar da morte. E Ele foi condenado, Ele morreu no seu e no meu lugar, levando sobre si os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas maldições. Isso é graça, isso é favor imerecido. Não tinha nada que você podia fazer para merecer esta grandiosa e maravilhosa obra sobre a sua vida. Não tinha nada que eu podia fazer para eu merecer receber desta maravilhosa e grandiosa obra da salvação. E como eu recebo a salvação? Diga assim: a salvação não é pelas minhas obras. A salvação é pela minha fé nas obras de Jesus. Porque foi através da obra de Jesus que eu fui salvo e você foi salvo. Então, você pode fazer as melhores e as maiores obras do mundo. E eu te indico de fazer. Te conselho, faça. Mas isso não te justifica. Isso não te salva. Isso não te faz aceito diante de Deus. Não faz. Porque a salvação não é por obras. Não é pelo que você faz. Mas é através da obra de Jesus e pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Então, através da obra de Jesus, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, quando eu creio nessa verdade da palavra de Deus, eu recebo a minha salvação. Você recebe a sua salvação. E salvação
do grego, sozo, não significa apenas salvação do inferno, mas significa saúde, significa prosperidade, significa abundância, significa favor de Deus, significa restituição, significa restauração, significa libertação, significa mudança de vida. Mudança de vida. Então, quando você crê em Cristo, você recebe a salvação. Diga: quando eu creio pela fé na obra de Cristo, eu recebo a salvação. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que uma vez que eu recebo a salvação, eu devo desenvolver a minha salvação. Diga assim: uma vez que eu recebo a salvação, eu devo desenvolver a minha salvação. Coloca aqui, por favor, novamente, Filipenses 2:12. E como nós desenvolvemos a salvação? Com temor e tremor. O que é esse desenvolver? Porque você foi salvo o dia que você entregou a vida para Jesus, amém? Se você entregar a vida para Jesus hoje, você é salvo, amém? Só que talvez você possa estar enfermo ainda. Talvez você pode ser um salvo, mas está preso por demônios. Às vezes você é salvo, mas está depressivo. Às vezes você é salvo, mas quer se suicidar. Às vezes você é salvo, mas está preso em algum vício. Você é salvo, mas ainda a salvação não está completa. Você foi salvo do inferno, da ira de Deus. Você vai para o céu. Você viverá eternamente. E da mesma forma que Jesus ressuscitou, você também vai ressuscitar após a morte. Diga amém. Só que talvez você está preso em alguma área. Amarrado em alguma área. Alguma área ainda precisa de cura, de libertação, de mudança. Então por isso que agora o apóstolo Paulo fala: uma vez que você recebe a salvação, desenvolve a salvação com temor e tremor. Só que as pessoas, por não estudar no original, não entendem a palavra temor e tremor. Porque quando leem esse versículo, já imagina um Deus irado. Já imagina um Deus que quer castigar todas as vezes que você errar. Já imaginam que tem um Deus que, se você falhar, vai vir fogo. Se você errar, vai vir correção. Lógico que vai vir correção, mas nunca vai vir enfermidade. Nunca vai vir doença. Nunca vai vir câncer. Nunca vai vir morte. Porque Jesus, Ele veio para desfazer o poder da morte. Ele veio para desfazer as enfermidades. Ele veio para desfazer as obras do mal, as obras do diabo. Aí Ele nos deu autoridade no nome dEle para desfazer as obras do diabo. Mas muita gente não entende. Temor é para temer, é para ter medo de Deus, com tremor, porque Deus é mau. Deus é fogo consumidor. Sim, Ele é fogo consumidor, mas o fogo dele não está reservado para agora. Tem que compreender isso. O fogo dele não está reservado para agora. Por quê? Porque não é tempo de fogo. É tempo de salvação. É tempo de arrependimento. Por quê? Porque Jesus já passou pelo fogo no meu lugar. Ele já passou pelo fogo no seu lugar. A ira de Deus que vinha sobre mim, que vinha sobre você, veio sobre Jesus. No monte Getsemane, ou Getsemane, Ele falou: Pai, afasta-se, cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Por 3 vezes Ele orou isso, ao ponto de suar gotas de sangue, que na ciência diz hemartitrose, que significa quando uma pessoa tem um pânico tão elevado, antes da morte, os seus poros da pele se abrem e sai sangue. Ele temeu a ira de Deus, mas não temeu a cruz. Ele temeu a ira de Deus, o fogo de Deus, mas não temeu a morte. Ele temeu a ira de Deus, o fogo de Deus, mas não temeu os escárnios. Ele temeu a ira do Pai, o fogo do Pai, mas ele não temeu a surra, a chibatada, as traições. Ele não temeu as traições, ele não temeu o sofrimento, ele não temeu se tornar uma carne moída naquela cruz. Por quê? Por quê? Porque a ira de Deus é pior do que morrer numa cruz. A ira de Deus é pior do que ser traído pelos amigos e por discípulos. A ira de Deus, o fogo de Deus é pior do que qualquer sofrimento que possa existir na face da terra.
Então Jesus não teme morrer por você, igual alguns pregadores pregam. Ele teme a ira de Deus. Então quem bebeu a ira de Deus? Foi eu e foi você? Quem bebeu a ira de Deus foi Jesus Cristo. O fogo de Deus veio sobre mim e veio sobre você. Veio sobre Sodoma, veio sobre Gomorra. A chuva veio sobre o dilúvio. E era para vir para nós também. Senão Deus ia ter que pedir perdão para as outras gerações. Mas Deus não precisa pedir perdão para Sodoma e Gomorra. Deus não precisa pedir perdão para as gerações do dilúvio. Por quê? Porque essa mesma ira veio sobre Jesus. Só que era para mim e para você. Era para mim e para você. Então a ira de Deus foi saciada. E a ira de Deus foi apaziguada no sacrifício de Jesus. Deus está virado por causa dos nossos pecados. E essa ira foi derramada em Jesus. E agora, Deus não está irado mais. Agora é um tempo de graça. É um tempo de arrependimento. E para todos que se arrependem dos seus pecados e confessa Cristo, com a boca e coração crê, são salvos. É tempo de salvação. E uma vez que você recebe a salvação, desenvolver com temor e tremor. Só que esse temor não é ter medo de Deus. Porque você não precisa ter medo de Deus. Diga, eu não preciso ter medo de Deus. Eu não preciso tremer de medo, diga. Diga assim, porque Deus não está irado. Deus não está com raiva. Deus não está com fogo para vir sobre mim. Deus está com muito amor, com muita bondade e com muita graça para derramar sobre a minha vida todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. É esse o pensamento que você tem que ter a respeito de Deus, porque é esse pensamento que Deus tem a respeito de você. Você tem que entender isso. Não tem como eu desenvolver a minha salvação com medo de Deus. Se eu tenho medo de algo, eu nem vou lá. Se eu tenho medo de algo, eu nem toco lá. Se eu tenho medo de algo, eu nem chego perto, nem para curiar. Como que eu vou desenvolver a salvação tendo medo de Deus? Porque pregam, se você falhar, Ele vai te castigar. Se você falhar, Ele vai pôr câncer. Se você falhar, Ele vai tocar no seu financeiro. Se você falhar, Ele vai tocar na sua família. Mentira, mentira, mentira do diabo. Quem veio para matar, roubar e destruir não foi Jesus, não foi Deus, mas foi Satanás. Ele vai te disciplinar, igual um pai disciplina um filho. Meu filho, tu está de castigo, fica aqui quietinho. Isso é disciplina, mas disciplina não é por câncer, não é por doença, não é fazer um carro bater e ele morrer, não é tocar num filho e tirar a vida, ou pôr na UTI, porque ele veio para tirar as suas enfermidades, e não para pôr as suas enfermidades. Ele veio para libertar e não para prender. E por quê? Porque Ele já fez isso em Jesus. Ele já fez isso em Jesus. Por isso que não precisa fazer com você, se você estiver em Jesus Cristo. E as pessoas que não estão em Jesus hoje, estão debaixo da graça também. Esperando, Deus está esperando elas reconhecer Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus não tem pensamentos de morte, mas antes espera que todos se arrependam. Quem tem pensamento de morte? Satanás. Quem tem pensamento de depressão? Satanás. Quem tem pensamento de derrota? Satanás. Quem tem pensamento que tudo vai dar errado? Satanás. Então como eu vou desenvolver a minha salvação com esses pensamentos de morte? Com esse pensamento que Deus está irado? Com esse pensamento que eu não posso vacilar? Que eu não posso errar? Ei, eu não merecia. Ele me deu a salvação. Muito mais agora que eu sou salvo. Ele vai me abençoar. Ele vai te abençoar. Então, não é desse temor que o apóstolo está falando, nem desse tremor. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Antes de eu te explicar o que significa o temor e o tremor no original e na cultura hebraica, eu quero te mostrar e falar um pouco do amor de Deus para você. Eu quero te falar um pouco da bondade de Deus para você. Porque Satanás, o mundo, as pessoas lá fora vão dizer que Deus não te ama, que Deus não te compreende. E que a qualquer momento, se você errar, Ele está virando as costas para você. Mentira. Como que um Deus que entregou Jesus sem eu merecer pode virar as costas para mim quando eu necessito ou quando eu falho? Por não conhecer a verdade, você fica preso. Mas por conhecer a verdade,
você é liberto. Porque Ele já te libertou. Ele já te curou. Ele já fez a obra para o Pai te receber. Hebreus 4,16. Coloca por favor. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Olha isso aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da acusação. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da ira, do castigo. O trono do quê? O que é graça? O que o diabo põe na sua cabeça para você não receber de Deus? Ixi, eu falei hoje, eu não mereço. Mas você não merecia mesmo. Não tem nada que você faça que você merece. Então como eu recebo? Pela graça através de Jesus. Então como eu vou chegar? Confiadamente, confiando. Eu confio em Deus. Como que eu vou confiar em Deus se eu tenho medo de Deus? Como eu vou confiar em Deus? Na minha mente é um Deus irado, é um Deus com raiva, é um Deus que vai me matar, que vai tocar na minha família, no meu financeiro, na minha empresa, nos meus negócios, nos meus filhos. Como que eu vou chegar confiadamente num Deus desse? Igual prega lá. Como você vai chegar confiando num Deus que se você está bem, Ele está bem. Se você está mal, Ele está mal. Tem como confiar? Então você tem que entender que o trono não é de ira, o trono não é de maldição, não é de doença, não é de acusação e nem de condenação. O trono é da... Então, eu aprendi que desenvolver a salvação é eu entender o que é graça. E quando eu entendo o que é graça, eu entro mais ainda na graça. Eu confio mais ainda na graça. Eu dependo mais ainda da graça. Eu falhei, eu dependo da graça. Eu errei, é mais graça. Então eu permaneço na graça. Eu não fujo da graça, eu permaneço na graça. E a graça é uma pessoa, Jesus. O trono é da graça, então eu vou para o trono. Eu pequei, eu falei, eu errei, eu vou para o trono. Sabe por quê? Porque os meus pecados, passado, presente e futuro, estão apagados. Jesus não levou só os meus pecados de ontem. Não. Quando Jesus morreu, eu nem era nascido. Ele levou todos os meus pecados. Então, ou seja, os pecados que eu cometi, desde quando eu entendi consciência do que é certo e errado, já eram pecados perdoados e apagados. Então eu posso chegar confiadamente, não olhando para mim, nem para a minha queda, nem para o meu erro, mas olhando para o meu pecado, que foi imputado em Jesus, e Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou, mas o pecado ficou morto. Então eu posso chegar com confiança, a fim de receber misericórdia, a fim de achar graça para socorro. Como que eu vou encontrar socorro em um Deus mau? Porque quando alguém precisa de socorro é porque falhou. Se precisa de socorro é porque errou. Se precisa de socorro é porque vacilou. Se precisa de socorro é porque pecou. Mas se eu tenho a mentalidade que esse Deus é mau, que Ele vai me castigar, como eu vou entrar na presença dEle, no trono da graça, para poder encontrar socorro? Então eu não vou ter a fé correta para me inserir no trono. Eu vou ter uma fé errada que vai me afastar do trono. Fé errada vai te afastar da graça, vai te afastar do trono da graça, vai te afastar de Jesus. Fé correta, qual é a fé correta? A fé conforme o evangelho de Jesus vai te colocar nele. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Então, desenvolver a salvação. Como eu desenvolvo? O que é o temor, o tremor? Daqui a pouco eu te explico. Mas você tem que conhecer primeiro, que é o trono da graça. E quando qualquer um chega no trono da graça, com a certeza que Ele é bom, e contra socorro e ocasião oportuna. Levanta a mão, levanta as duas mãos. Todas as vezes que você errar, que você falhar, que você pecar, lembre-se que já está pagado. Lembre-se que já está perdoado para sempre. Lembre-se que não existe mais aos olhos de Deus. Lembre-se que você pode chegar confiadamente nesse Deus que é bom, confiadamente nesse Pai amoroso, ao trono da graça, e com certeza você achará socorro, socorro, socorro para todas as áreas, socorro para o casamento, socorro para os filhos, socorro para a empresa, para o financeiro, para a saúde, para qualquer área. O socorro de Deus virá para aqueles que conhecem o amor e a obra do Pai, através de Jesus. Vai, dê glória a Deus. Você que recebe essa palavra, e esse socorro é para os que confiam.
temor? É ter medo? Como eu confiar em algo que eu tenho medo? Então esse temor não está falando de medo. Vamos colocar também Hebreus capítulo de número 10, verso número 19. Hebreus 10, 19. Você está vivo aí? Ou já foi arrebatado? Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Outra tradução vai dizer ousadia. Para entrar no santo dos santos. Ou seja, na presença de Deus. Não, está escrito sangue aqui não. Pelas minhas obras está escrito. Pela minha caridade. Pelo meu dízimo. Pela minha oferta. Pelo tanto que eu sou bom. Pelo tanto que eu não peco. Só existe uma forma de Deus te receber. É pelo sangue, não por obra sua. Só existe uma forma de Deus te receber. Não é por suas obras. É pelo sangue da obra de Jesus. Só tem uma forma do Pai receber qualquer pessoa da face da terra, independente do que ela fez. É pelo sangue. Então a sua confiança tem que estar em você, na sua obra. Tanto que você é bom, o tanto que você luta contra o pecado e é hiper santo, tem que estar no sangue. Completamente no sangue, porque é o sangue que vai te inserir até Deus. É o sangue que te insere ao céu. Não se pode chegar ao Pai se não for por mim. Então como é que as igrejas estão falando? Tem que cumprir os mandamentos. Já excluiu o sangue. Tem que ser bom. Já excluiu o sangue. Não pode errar. Já excluiu o sangue. O sangue é para quem erra. O sangue é para quem não consegue ser perfeito. O sangue é para quem não consegue ser bom. E o Pai vai receber por causa de você? Por causa da sua obra? Por causa da obra de Jesus que derramou o sangue por você. Que derramou o sangue por mim. Só que se você não conhecer isso, você vai ter ousadia para entrar quando errar? Vai ter ousadia para entrar quando falhar? Não, porque me falaram que Deus é mau, que Deus é fogo consumidor, vai destruir a minha casa inteira. Você não tem ousadia. Você acha que você não merece. Mas eu quero dizer, quando você não merece, é aí que você merece. Quando você acha que você merece alguma coisa, você não recebe nada. Mas quando você fala, eu não mereço mesmo, aí você recebe a abundância da graça. Diga assim, eu não mereço, por isso que eu recebo. Porque se eu merecesse, e isso é impossível, eu jamais receberia. Então a mentalidade da religião é, eu tenho que fazer para merecer. E a mentalidade do evangelho, Jesus fez para você receber. Você prefere fazer ou prefere receber de Jesus que já fez? Aqui está a chave de desenvolver a salvação. Aqui está a chave, e quem é muito inteligente, muito esperto, vai começar a entender o que é temor e tremor. Daqui a pouquinho eu vou revelar o que é esse negócio. Temor e tremor. Então vamos lá. Você precisa conhecer a bondade, o amor de Deus por você, para que você desenvolva a salvação. Salmos 23, 6. Eu preguei um pouquinho disso domingo passado. Coloca por favor. Salmos 23, 6. Olha isso aqui. Ira, raiva, ódio, doença, câncer, fogo consumidor, certamente me seguirão. Aqui é o salmo do bom pastor. E Jesus falou, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me... Você está aqui porque você ouviu a voz dele. Você está aqui porque você segue o bom pastor. Senão você não estaria aqui, estaria no forró, no pagode, no axé, no samba, na boate, no boteco. Mas você ouviu a voz dele, por isso você está aqui. Você ouviu a voz dele, por isso você não vai mais nesses ambientes que eu falei aqui agora. Então se você ouviu a voz dele e está seguindo ele, ira vai te perseguir, ódio vai te perseguir, doença vai te perseguir, maldade vai te perseguir, fogo consumidor vai te perseguir. O que é que vai te perseguir? Diga bondade e misericórdia. Certamente me seguirão. Só no dia que eu sou bom. Todos os dias da minha vida. Aleluias. Ai, queimou o fogo dele aqui. E ele vem. Aí habitarei. Eu só consigo habitar, eu só consigo permanecer, eu só consigo desenvolver a minha salvação se eu entender esse negócio.
Se eu entender a graça dele. Se eu entender o amor dele. Então, peraí, o que vai me seguir? Mas por que eu estou falando que vai ser fogo, vai ser doença, Deus vai tocar na sua família inteira? Sai para lá, Satanás. Deus tocou em Jesus para não tocar na minha família. Então eu rejeito essa palavra. Eu rejeito essa palavra que não bate com o evangelho. Aí eu não recebo isso na minha vida. Eu não creio nisso. Sabe o que vai seguir? Hoje, amanhã, esse mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, até Jesus voltar. O que vai te perseguir, o que vai te seguir é bondade e misericórdia. É bondade e misericórdia. É bondade e misericórdia. É bondade, é 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 misericórdia. Quando você olhar para você e falar, eu não mereço, aí você recebe. Quando você falar, eu não mereço, aí a bondade e a misericórdia vai te perseguir. Tem certeza que você entrou aqui não merecendo alguma coisa? Se você for olhar para suas obras, você entrou aqui não merecendo alguma coisa. Se você for olhar para a sua bondade, você entrou aqui não merecendo alguma coisa. Se você entrou aqui olhando para o seu caminhar, você entrou aqui não merecendo alguma coisa. Mas quem diz que graça é isso? Então você está completamente preparado para receber aqui e agora tudo o que você precisa receber. Você está completamente preparado agora para receber o que você precisa receber. Eu vim cultuar a Deus, você veio? Eu vim adorar, você veio? Eu vim ser alimentado por essa palavra, você veio? Mas eu vim para receber o que eu necessito e que eu preciso também. Eu tenho certeza que você veio para receber o que você precisa, o que você necessita. E eu quero te dizer algo. Você está no lugar correto, na hora correta e na presença do Deus correto. Que a bondade e a misericórdia dele vai te seguir todos os dias. Diga assim, levanta as duas mãos para os céus. A bondade, está fraco, a bondade, está fraco, a bondade e a misericórdia do Senhor irá me perseguir todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver nessa terra. A bondade, a misericórdia do meu Pai irá me seguir todos os dias. Só quem crê nessa palavra dê glória a Deus. Dê um aleluias. Jesus. Coloque em Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. É os meus pensamentos que diz ao meu respeito? São os pensamentos do diabo que diz ao seu respeito? São os pensamentos do Senhor que diz ao vosso respeito. Então para de dar ouvido para o diabo hoje. Para de dar ouvido para fofoqueiro hoje. Para de dar ouvido para invejoso hoje. Para de dar ouvido para quem quer destruir você, sua casa, sua família. Para de dar ouvido para essa pessoa que quer tomar o que é seu, que é o seu lugar. Para de dar ouvido para o diabo. Você acha que quando você errar, o diabo vai falar assim, você é perdoado, meu filho. Quando você falhar, o diabo vai falar assim, filhinho de Deus, você é perdoado e amado pelo Senhor. O diabo vai fazer isso? Não, ele vai falar o quê? Pecador. Pecador, você pecou, você é pecador. Mas esse é o pensamento do Senhor? Essa é a obra de Jesus? Você merece a ira, você merece a pobreza, você merece a miséria, você merece a doença, olha o tanto que você é ruim. Esse é o pensamento do Senhor? Então o que você está dando ouvido? Fica trancado dentro desse quarto, se entope de remédio, se suicida, que você vai resolver. Esse é o pensamento do Senhor? Acaba com tudo, foge, abandona tudo. Deus jamais vai te abençoar, Deus jamais vai te receber. Esse é o pensamento do Senhor? Mas muitos têm dado ouvido para esse pensamento. Pega o gilete e corta o pulso. Pega a corda e se enforca. Esse é o pensamento do Senhor? Peraí, porque o pensamento do Senhor é pensamento de paz. Então tudo que vem para tirar a sua paz é de Deus?
Mas você já viu que nós temos um costume de dar ouvido para que tira a paz? Temos costume de dar ouvido para que traz medo, que traz opressão. Mas quando vem paz, a gente não crê. Sabe por que você não crê na notícia boa? Sabe por que você não crê na paz? Sabe por que você não crê na bênção? Sabe por que você não crê na prosperidade? Porque você tem uma convicção errada de Deus. Tem uma convicção errada, uma fé errada. Porque te ensinaram errado. Te ensinaram não corretamente conforme o evangelho. Mas misturaram a graça com a lei. Aí você aprendeu algo misturado, mas não algo puro. Por isso que você sempre acha que merece só o que é ruim. Se a sua casa está caindo aos pedaços, os móveis tudo mofando, sofá tudo rasgado, o colchão escorregador que te põe no centro, e você acha que você merece isso, você vai morrer com isso. Mas não é isso que Deus tem para você. Porque salvação envolve prosperidade. Salvação envolve a abundância. Se você não crê na abundância, você não crê que você pode comprar um carro zero, ter uma casa nova e sair do aluguel, você vai continuar assim. Porque pensamento errado, Deus não vai me abençoar, porque olha tanto que eu sou ruim, eu não consigo ser bom, eu não consigo ser perfeito. E Deus sabe disso, e mesmo assim, sabendo disso, Ele te abençoou, mas não por isso, por causa de Jesus. Por causa da obra de Jesus. Então quando você entende que os pensamentos é de paz e não de mal, então Deus, Ele é tão bom, Deus é tão bom, que Ele quer trocar meu sofá. Ninguém falou amém. Deus é tão bom que Ele quer trocar a sua cama. Deus é tão bom que Ele quer dar um carro novinho, você arrancar os plásticos do banco. Deus é tão bom que Ele quer dar a sua casa própria. Deus é tão bom, você está desempregado, Ele abre a melhor porta se você quiser. Sabe por quê? Porque tudo vai acontecer a partir que você tem o entendimento correto de Deus, o conhecimento correto de Deus. Ele vai te dar o fim que você deseja, não merece, deseja. Porque merecimento esquece. Então já que eu não mereço mesmo, eu recebo pela graça, então o que é que eu faço? Só desejo. Só que em vez de você desejar, você não raio-x em você. Deixa eu ver se eu mereço. A Bíblia não está falando para você merecer, ela está falando para você desejar, porque você recebe sem merecer. Ah não, você não está aqui não. O que você entrou aqui desejando? O que você entrou aqui querendo? Não, eu mereço isso de ruim. Então você vai ter o fim que você deseja. Quem define o fim é Deus? O fim está definido na cruz do Calvário. Jesus falou: está consumado, está acabado. Tudo que eu tinha que fazer para salvar, para abençoar, para prosperar, para libertar, para curar, eu já fiz. Agora está na sua mão. O que você deseja? Porque é o que? Sem merecer. Então eu só desejo. Esquece o merecimento, eu só desejo. E o fim que eu desejo, esse é o fim que a paz, a bondade, a misericórdia vai me dar. É o fim que a graça vai me... Só que você tem pensamentos errados a você mesmo. Você tem pensamento errado às suas circunstâncias, a sua necessidade. Você tem pensamento errado de tudo que você está vivendo. Tudo que é ruim, que está acontecendo na sua vida, não vem da vontade de Deus. Diga assim: tudo de ruim que está acontecendo na minha vida, não vem da vontade de Deus. Aí eu te faço uma pergunta: mas por que está acontecendo? Porque é o fim que você está desejando. Eu vou me matar, vou me suicidar, eu vou desistir do meu casamento, não tem jeito para esse homem mais, não tem jeito para essa mulher mais. Aí é o fim que você deseja. O que você quer é o que vai acontecer. Está entendendo isso? O que você quer é o que vai acontecer. Agora, se eu desejo coisas boas, olha aqui para mim. Se eu desejo coisas boas, mas fico falando só coisa ruim, então o que eu falo não bate com o meu coração. Está entendendo? Porque a boca vai falar, o coração está cheio. Porque muita gente quer receber hoje, quer muita coisa boa, mas quando chega em casa só murmura, só reclama, só xinga, só fala o contrário. Eu não tenho dinheiro, mais um mês sem dinheiro, na luta, no deserto. As portas estão fechadas. Vai continuar fechada. Estou no deserto, vai continuar no deserto. Estou na prova, vai continuar na prova.
Você fala isso por quê? Porque você conhece a Deus de uma forma errada. Porque em nenhum momento aqui eu falei que Deus tem algo mal para você, falei? Então se algo está acontecendo de mal, não é de Deus. Mas se está acontecendo é porque você está permitindo. Porque Deus não quer nada de mal com você. Deus não quer nada de mal comigo, com minhas filhas, meus netos. Deus não quer nada de mal com o meu financeiro. Deus não quer nada de mal com o ministério. Deus não quer nada de mal. Quem quer? Satanás. E às vezes você também. Aí esse é o fim que você vai receber. Porque você está desejando isso, você está falando isso, você está profetizando isso. Todo dia que você abre a boca é só coisa mal que sai da sua boca. Então você tem que fazer o quê? Desenvolver a salvação. Falando o quê? A verdade do evangelho ao meu respeito. A verdade do evangelho no meu casamento, a verdade do evangelho na minha empresa, a verdade do evangelho nos meus negócios, a verdade do evangelho em todas as áreas da minha vida. É esse o fim que eu desejo. Qual? A verdade do evangelho na minha vida. Esse é o fim que você deseja? A verdade do evangelho na sua vida? Então é isso que você vai receber. Ninguém falou amém. Esse é o fim. A verdade do evangelho é o fim que você deseja? Então é isso que você vai receber. Diga amém. Vocês estão entendendo? Quando você compreende isso, fica fácil desenvolver a salvação. Fica fácil servir a Deus. Fica fácil estar na igreja. Fica fácil servir a Deus. Fica fácil orar. Fica fácil pedir. Fica fácil desejar. Desejar. Pode desejar aí agora. Porque se você pedir duvidando, já não recebe. E se você duvida é porque você conhece Deus de uma forma errada. Você duvida porque você olha para você. Você duvida porque você olha para as suas obras. Você duvida porque você olha para os seus erros. Então você conclui que você não merece. E porque não tem a fé correta, não recebe. Mas esquece você, pede olhando para Jesus. Pede olhando para Jesus. Pede olhando para Jesus lá na cruz. E visualiza Jesus na cruz. Visualiza os seus pecados na cruz. Visualiza os seus erros na cruz. Visualiza sua maldade na cruz. Visualiza a sua queda lá na cruz. E pede, e você recebe. Porque já foi arrancado de você e foi imputado em Jesus. Coloca por favor em Romanos 5:8. E Deus não quis apenas falar que te ama. Deus quis provar que te ama. Não, você não entendeu. Deus não quis só escrever que te ama. Deus não quis só profetizar que te ama. Deus quis provar que te ama. Quem aqui namora ou já namorou? Quem que namora ou já namorou? Quando você namorava ou está namorando, você chega na namorada ou a namorada ou namorado. Me prova que você me ama. Só eu que fazia isso? Me dá uma prova que você me ama. O que é que você mais gosta? É disso, então tira. Quem já fez isso quando namorava? Dá uma prova. Ninguém te pediu prova do amor? Hoje é assim, me dá a senha do celular, me prova que você me ama. Deixa eu ver o YouTube, deixa eu ver o que você assiste no YouTube, deixa eu ver o seu Instagram, sua rede. Me prova que você me ama. Tira a senha do celular agora e me dá aqui agora. Se ama, vai dar, né? Se tiver coisa errada, não, meu celular estragou. A tela não está funcionando não. Vou arrumar, aí eu te dou. Agora isso aqui, Deus provou que te ama. Como? Romanos 5:8, mas Deus prova. Ah, não. Você pediu alguma prova? Não. Mas Ele quis provar que te ama. Ó, um Deus que profetizou, escreveu, provou. Você quer o que mais? Você vai continuar acreditando que Ele te odeia? Você vai continuar acreditando que Ele tem ódio, raiva, quer infernizar a sua vida e quer só um mal para você? Você vai continuar acreditando nessa mentira? Porque Ele mesmo provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores e não bonzinhos. Era para aplaudir. Mensagem dessa aí era para dar cambalhota, mortal para trás. Você quer o que mais para você crer que Ele te ama? O que mais você precisa para você crer que Ele quer o seu bem? Ele quer te prosperar, abençoar, não só salvar do inferno, não só te pôr no céu, mas aqui ter uma vida abundante em todas as áreas. O que mais você quer que Ele faça?
E é capaz dele fazer. O tanto que ele te ama. Ele te ama tanto que ele já provou que te ama e está me usando aqui para falar que te ama ainda. Se você não sair daqui com essa certeza, meu filho, eu mando Jeová te pegar. Pega ele, Jeová, e imunda ele do teu amor. Esfrega o teu amor na cara dele. Lambuza ele com o teu amor. Recebe aí, porque eu quero ser lambuzado pelo amor dele. Eu quero que ele esfregue na minha cara. Ei, você conseguiu perceber que hoje ele está esfregando na sua cara o amor dele? E ele nem precisava fazer isso, porque ele já provou. Ele já provou. Agora quando você entende isso, me diz aí, se não tem fé para receber. Tem fé para receber, é curado, é liberto, prospera. Ah, qual é a porta que você quer? Amanhã eu entro nela. Sai da frente, Satanás. Não, eu te atropelo se você não sair da minha frente. Você tem uma escolha, ou você sai, ou eu te atropelo. Qual que você quer, Satanás? Porque quando eu entendo essa verdade, ela me liberta. Satanás não me prende mais com as mentiras dele. E aí, está preparado para sair do seu emprego e montar a sua empresa? Está preparado para sair do aluguel e entrar na tua casa própria? Sair daquele carro que é só misericórdia e entrar num carro que é só a bênção? Então recebe aí, meu filho, está aí dentro de você. Está preparado para ter um mês abençoado e não de desgosto? Porque eu já, que dia foi? Eu acho que foi terça. Um crente, mês de desgosto. Está repreendido, capeta. Que desgosto quer? É mês de bênção, como qualquer outro mês. Mês de vitória, porque eu já recebi a vitória da cruz. É mês de prosperar, porque eu já sou salvo. E não de desgosto. É mês para ter notícias maravilhosas, poderosas, do que Deus já fez, chegando aí na sua vida. Esse é o pensamento correto, que bate com o evangelho. Mas amanhã é segunda. O cara já acorda falando o que da segunda? Aí vai ter uma péssima segunda, porque ele te dá o fim que você deseja. Sabe qual é o melhor dia para mim? Todos. Tem nenhum dia ruim. Pelo contrário, é um melhor do que o outro. Mas nunca um mais ruim que o outro. Esse é o pensamento. Isso que eu desenvolvo. Assim desenvolve a salvação. É assim que desenvolve a salvação. Coloca por favor em Romanos 6, 23. Olha isso aqui. Você duvida que Deus chama? Eu vou te dar mais uma prova ainda que Ele chama. Olha isso aqui. Porque o salário do pecado é a... Quem deveria morrer? Na cruz. Quem deveria receber o fogo de Deus? A ira de Deus. Quem merecia beber o cálice? Quem merecia suar gotas de sangue? Quem merecia chicotada? Mas quem é que foi que recebeu? Foi você? Porque o salário do pecado é a morte. Mas espera aí. O salário do pecado é a morte. Mas o que aconteceu com Jesus depois que ele morreu? Por que ele ressuscitou? Porque não tinha pecado. Amém? Não tinha pecado. Então a morte não pode prender ele. Agora você tem pecado? Ixi. Você tem pecado? Se você crê em Jesus, você não tem. Porque até o que você vai cometer daqui a pouco já está apagado. Essa é a verdade do evangelho, é loucura. Tá. Se eu não tenho pecado, o que a morte vai fazer comigo? Ah, posso, mas eu vou morrer. Vão me ver lá no caixão. Vai me enterrar no cemitério. Mas quem diz que isso é morte? Isso é sono do corpo. A Bíblia diz que isso é o sono do corpo. A morte não é isso. Porque você não é esse corpo. Você é uma alma. Você é uma pessoa que está dentro desse corpo. A sua alma não é física.
A sua alma é espiritual. E detalhe, a sua alma é eterna. A sua alma não precisa comer, não precisa dormir, nem fazer pipi e popô. Ela é eterna. Esse corpo sim, precisa comer, dormir, pipi, popô. Esse corpo aí não tem jeito para ele não, vai envelhecer, vai cair tudo para baixo, vai enrugar. Não tem jeito não. Você ainda pode tentar dar um jeito lá no médico, na médica, cirurgia plástica. E Deus vai te abençoar que você vai fazer tudo isso, as mulheradas, receba. Vai fazer tudo isso. O que você puder fazer para evitar a velhice, você vai fazer. Porque a salvação envolve isso também. Mas vai chegar uma hora que se o arrebatamento não acontecer, o corpo vai morrer. Mas não vai morrer, vai dormir. Jesus falou para a filha daquele camarada, chegou nele e falou assim: Jesus, minha filha está muito doente. Não, Jesus, precisa ir mais não, ela já morreu. Jesus falou assim: que morreu o quê? Ela só dorme. Aí Jairo, como assim, só dorme? Não está respirando? Manda todo mundo sair da casa. Porque quem não tem fé, manda vazar. Vai atrapalhar eu acordar ela do sono. Aí o que ele falou? Quem sabe? Tá ali, comi, como é que é? Levanta-te. Aí ela acordou do sono. Ele falou assim: dá comida e água para ela. O que eu estou querendo dizer? O corpo, ele vai dormir. Você vai compreender isso? O corpo de Jesus dormiu só 3 dias. E no terceiro dia, porque a morte não podia prender ele, porque não tinha pecado. Agora isso aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna não, é nas suas obras, é na sua bondade, é o tanto que você consegue ser bom. Não, é em Jesus, nosso Senhor. Então o que vai acontecer? A morte é o quê? A morte é o camarada que não entrega a vida para Jesus. O corpo vai dormir no cemitério. A alma dele não pode subir para a cidade de Deus. A alma dele vai descer para o Hades. Ou Sheol no hebraico significa lugar dos mortos, mundo dos mortos. Aonde tem fogo, mas não é o inferno, é a primeira morte. Aí Jesus falou, aí vai ter o trono branco, o juízo, o tribunal do trono branco, que é para os ímpios, para quem rejeitou Jesus. Aquela alma sai do lugar de tormento, o corpo ressuscita, a alma entra dentro do corpo, o corpo é glorificado, se torna um corpo celestial, vai para o trono branco, é condenado por Deus e vai para o inferno, a qual Jesus falou, o inferno é a segunda. Então a morte não é o corpo no cemitério. A primeira morte é o Hades, lugar de tormento, e a segunda morte é o inferno. Mas a morte tem poder sobre você? A morte tem poder sobre mim? Por quê? Porque os meus pecados foram colocados em Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, meus pecados continuam mortos. Então quando o meu corpo adormecer, a minha alma sai do corpo, o meu espírito retorna para Deus. E Satanás pode prender minha alma lá embaixo? Eu não sou de Satanás, eu sou de Jesus. E aqui se cumpre, porque o salário do pecado é a morte. Se eu não vou morrer, é porque não tem mais pecado. Mas não tem mais pecado, porque foi tirado de mim e colocado em Jesus. Isso é um Deus mau que faz isso? Isso aqui é muito amor. Porque Jesus morreu por estuprador. Estuprador de criancinha. Se ele entregar a vida para Jesus, ele é salvo. E Deus não joga na cara dele os estrupos. O homem sim, mas Deus não. E aí, que amor que é esse? Me diga. É desse amor que o diabo não quer que você acredite. É desse amor que o diabo não quer que você tenha fé. E eu posso continuar provando para você que isso aqui é verdade? Ou você já quer ir embora? Se quiser ir embora, nós já vamos embora. Olha aqui para você ver. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Preste atenção aqui. Assim também Cristo, tendo se oferecido, ele foi à força? Foi amarrado? Por que ele se ofereceu? Por que ele se ofereceu?
Porque Ele te odeia, né? Por que Ele se ofereceu? Porque Ele tem ódio de você, né? Ele se ofereceu porque Ele te... Confessa, pode confessar. Quando você tem raiva de alguém, você quer até evitar aquela pessoa. Você está com ódio de alguém, você não quer nem passar perto, você não quer nem olhar. Dentro da igreja você disfarça ainda. Mas é uma pastor olhando para baixo, sério. Mas quando você ama, e aquele irmão te machucou, você se oferece e vai lá e abraça. Vai lá, perdoa. Vai lá e cumprimenta. Então Jesus te odiava? Ele te odeia? Por isso que Ele se ofereceu, porque te ama. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para... Então, por favor, Jesus não precisa morrer de novo. Essa obra é válida. Ele já morreu, já é suficiente. Você tem que crer nisso, já é suficiente. Então, se essa obra, Ele morreu para sempre, tem mais alguma coisa que você faça para Ele te amar? Você tem que fazer mais alguma coisa para Ele te amar? Para receber alguma coisa? A obra já foi feita para sempre. Então, para você receber, você permanece nele. Para tirar os pecados de muitos. Por que não de todos? Porque não é todos que vai crer nele. Mas é de quem crê nele. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Presta atenção. Por que está falando que vai aparecer a segunda vez sem pecado? Porque quando Ele morreu, Ele se fez pecador. Por que Ele se fez pecador? Porque pegou os seus e os meus pecados e levou sobre si. Então Ele se fez pecador. Mas quando Ele ressuscitou, então Ele morreu, Ele nasceu da Maria, primeiro nascimento, amém? Ele pegou os pecados, Deus olhou, pecador, mesmo não tendo pecado. Ele se fez pecado porque pegou os nossos pecados. Pecador, morreu. Mas como Ele cumpriu toda a lei, e os pecados não eram dele, então a morte não pode prender Ele. Ele ressuscita no terceiro dia. Então Ele nasce a segunda vez. Quem pegou isso aqui? Ele nasceu a segunda vez, né? Aí Ele subiu, não subiu? Ele morreu de novo? Então, ele já está no segundo nascimento, né? Vai voltar na segunda vez. Para quem está esperando Ele. Você está esperando Ele? Então Ele vai vir! Ele vai vir! Ele vai vir! Para quem está desenvolvendo a salvação, esperando Ele voltar. Aleluias! Oh! Coloca por favor 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Porque não pecou. Ele cumpriu toda a lei. Detalhe, ele não cumpriu como Deus, tá? Ele cumpriu como homem. Ele abriu mão de ser Deus e veio, se fez homem. Nasceu bebezinho, foi menininho, cresceu, foi adolescente, se tornou adulto, como um homem. Então eu provo para você que tem jeito sim de não pecar. Como? Andando no Espírito. Porque ele tinha o Espírito Santo. Ele não fazia a vontade dele. Ele fazia a vontade do Pai. E para fazer a vontade do Pai, eu tenho que ser dirigido pelo Espírito. Se eu aprendo a ser dirigido pelo Espírito, se eu fortaleço meu Espírito, desenvolvo meu Espírito, ativo meu Espírito, a minha carne não vai pender para o pecado, mas para Deus. Porque Jesus ele venceu porque ele era dependente do Espírito Santo. Ele cresceu no Espírito, debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo da unção do Espírito Santo. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por... Como que ele fez pecado por nós? Como? Não é só na cruz, mas como? Pegando os seus pecados e colocando nele. Consegue compreender isso? Ele pegou os seus pecados, passado, presente e futuro. Você nem tinha nascido ainda. E colocou nele. E se fez pecado não tendo pecado. Por isso que o Pai abandona ele na cruz. O Pai o abandona. E por que ele fez isso? Para que em Jesus, não em você, não em suas obras, não na sua obediência, mas em Jesus, você fosse
feito justiça de Deus. Você fala assim, Deus tem que fazer justiça. Ele já fez justiça. Você está diante de um tribunal sendo acusado e condenado por um pecado, por uma falha, por um roubo, por um assassinato. O juiz olha, não estou vendo nada disso em você não. Você é justo. A justiça não te condena, a justiça te absorve, pode ir embora. É isso, Deus olha para você, o diabo está falando, é pecador, é pecador, é pecador. Você está em Jesus e Deus olha para você, eu não estou vendo pecado. Isso é a justiça de Deus. Você está em Cristo? Você erra? Sim. O diabo fala, é pecador, mas Deus olha, eu estou vendo Jesus. Eu estou vendo o sangue. Eu estou vendo o corpo de Jesus. Eu não estou vendo pecado não. Sabe por quê? Porque não tem. Já foi tirado e foi colocado em Jesus. E agora você pode declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justo. Significa justo. Significa justo. Jamais cometeu pecado. Jamais cometeu crime algum. E quando você tem esse entendimento, você consegue desenvolver a salvação? Ou não? Você consegue desenvolver a salvação. Olha aqui, Mateus 26, 28. Olha isso aqui. Olha o que Jesus diz. Porque isto é o meu... Porque isto é o meu... Da nova... Sabe o que é a nova aliança? É a graça. Sabe qual é a primeira aliança? Lei. Então é uma nova aliança da lei? Lei é você obedecer para merecer. Graça é Jesus obedecendo para você receber. Então este é o sangue da nova, derramado em favor de muitos. Por que não de todos? Porque não é todos que vai crer nele. Mas de quem crê é derramado por essa pessoa que crê. Para quê? Para remissão de... O que é remissão? É tirar, arrancar, acabou, não tem mais. E se eu creio nisso, se eu creio nessa verdade, eu confirmo essa aliança na graça, pela graça. Como? Então nós estamos aqui para quê? Através dessa mesa declarar. Através dessa mesa declarar. Que nós cremos da forma correta, conforme diz o Evangelho. Por isso nós ceiamos. Espera aí. Aí fala para você no dia da ceia. Examine-se a você. E depois beba e coma. Aí você vai examinar o quê? Eles falam o quê? Examine se você pecou hoje, seu miserável. Examine se você tem falha, seu miserável. Examine se você tem erro. Aí um culto se torna um culto de condenação e acusação, sendo que Jesus não condena e acusa, porque ele já foi condenado e acusado no seu lugar. Então é para mim olhar o quê? Examine-se você mesmo. Examinar se você vai comer com entendimento correto. Examinar você, se você vai beber com entendimento correto. Entendimento do quê? Da sua salvação. Da graça. Da obra. Que não tem mais pecado. E aí é um culto de alegria. É um culto de júbilo. Porque aqui está a nossa salvação, redenção, justificação, perdão. Essa aqui é a mesa de quem era pecador. E agora é filho. Aí falam, se tem pecado... Não beba. Eu não bebia mesmo quando eu tinha pecado. Quando eu tinha pecado, eu nem acreditava em Jesus. Quando eu tinha pecado, nem aqui eu estava. Então eu não bebia mesmo. Mas agora que eu sou filho, aí que eu bebo. Aí que eu como. E eu estou desenvolvendo a minha salvação. Porque isso aqui significa o quê? Comunhão com o corpo. Aqui é o corpo, isso aqui é a igreja, isso aqui é corpo. Então aqui nós estamos em comunhão. Eu e você em comunhão. A reunião dos salvos, a reunião dos justos, a reunião dos filhos. Comungando
em Cristo, que é o cabeça desse corpo. Comungando o quê? Jubilando o quê? Cultuando o quê? Oh, nossa, a graça, a salvação, aleluia, a redenção, as bênçãos. É isso que você tem que entender. Aí, para encerrar, nós vamos voltar lá em Filipenses 2:12. Eu vou explicar para você agora. Significa a palavra temor e tremor. Então eu já provei para você que temor, tremor não é um Deus mau, que você tem que ter medo dele. Provei isso? Provei. Então o que significa esse temor e tremor? Peraí, a Bíblia foi, esse aqui é o Novo Testamento, não é? 99% do Novo Testamento foi escrito em qual língua? Grego. Só que aqui quando o apóstolo Paulo escreve temor e tremor, ele está escrevendo conforme a cultura judaica, porque ele é judeu. Mesmo que ele escreveu em grego, ele é um judeu. E quando ele coloca aqui temor e tremor, ele está colocando conforme a cultura de um judeu que ele é. E para um judeu, no original, o que significa temor e tremor? O que significa isso? Se eu aprendi que Deus não é mau, eu não tenho que ter medo dele, e nem tremer diante dele, esse medo. Preste atenção. Olha isso aqui. Temor e tremor na cultura judaica significa que você fica impactado, você fica admirado, você fica assustado, você fica tipo assim, trêmulo, com temor de tanto que isso é bom. Você fica maravilhado, você fica espantado de tanto que essa notícia é maravilhosa. Você começa a tremer e fala: meu Deus do céu, eu não acredito num negócio desse, é bom demais. É isso que quer dizer o temor e tremor. O dia que eu ganhei o carro, que ofertaram um carro na minha vida, eu fiquei assim, temor e tremor. Meu Deus do céu, eu ganhei um carro, eu não acredito. Meu Deus, esse negócio é bom demais para ser verdade. Meu Deus, não estou acreditando. Meu Deus do céu, não, isso aqui é mentira. Meu Deus do céu, não pode ser. Tremi tudinho. Aí que ele pede a chave de volta, aí uma pegadinha. Isso que a notícia é tão boa. Essa obra é tão boa. Deus é tão bom. Deus te ama tanto. E você assusta com essa notícia. Você fica espantado. Você fica maravilhado. Trêmulo, temorizado, no bom sentido, tanto que o negócio é bom. E com esse sentimento, de acordo com essa verdade, você consegue desenvolver a salvação sem condenação e sem acusação. Conseguiu compreender isso? Então é isso que o apóstolo Paulo quer dizer aqui nesse texto. Olha isso aqui. Só desenvolve a salvação como recebe a salvação. Como que recebe a salvação? Diga, sem merecer. Não é por obras, é pela fé na obra de Jesus. Diga, é pela graça. Então como eu desenvolvo a salvação? Do mesmo jeito, sem merecer, pela graça, pelo amor dele, pelo favor dele, pela bondade dele, pela misericórdia dele, pela paz dele. Então é assim que eu desenvolvo a salvação. E não com medo de morte, de tocar. Porque você só pode desenvolver a salvação do jeito que você recebeu ela, pela graça. Não dá para amar o que se tem medo. Quais são os irmãos que têm medo de barata? Levanta aí a mão, os irmãos que têm medo de barata. E os irmãos que têm medo de barata? Agora os irmãos não levantam a mão de jeito nenhum. O irmão conversa assim: a paz do Senhor Jesus. A hora que vem a barata, Ó, as irmãs que têm medo de barata, tem como você amar ela? É que menininha bonitinha. Eu vou dar banhozinho nela, vou pôr roupinha nela, vou fazer ela mimir, vou fazer aniversário para ela. É minha baratinha de estimação. Tem como você amar ela? Você tem medo?
Você vê a barata, eu estou descabelada. Já sobe em cima da cadeira e chama o marido. Aí o marido vem, e sobe na cadeira que você também. E a barata fica lá. E não tem como amar o que você tem medo. Então não está falando de medo, está falando da boa notícia que pega você de surpresa. Você fica assustado, espantado com a notícia, tanto que ela é boa. É isso que está falando aqui. E para poder encaixar e fechar com chave de ouro, Jeremias 33, 9. Por quê? Porque não existe uma exegese, uma hermenêutica, se eu não provar nos dois, no velho e no novo. E eu vou encaixar tudo aqui agora. Olha isso aqui. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o mal, todo o bem, aleluias, que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo mal, não, por causa de todo bem e por causa de toda paz que eu lhe dou. Aleluia, olha só, levanta a mão para receber, levanta a mão para receber, levanta a mão, o bem que Deus faz, a paz que Ele entrega, aleluia, é tão bom, é tão bom, é tão bom, que você vai ficar espantado, que você vai tremer diante desse Deus bom. Aleluias. Ele vem. Direção. Olha isso aqui. Marcos 5,33. Para você entender o contexto de Marcos 5,33, a mulher hemorrágica, 12 anos de hemorragia, quem conhece? A lei falava, não pode tocar em ninguém, porque você é impura. Se você tocar alguém, aquela pessoa se torna impura, e ela pode te matar apedrejada. Então ela tinha que ficar excluída da sociedade. Só que ela ouviu falar assim: Jesus vai vir aqui na cidade, Jesus vai vir, e Ele cura qualquer pessoa que vai até Ele. Isso é amor, não é? Ele cura qualquer pessoa que vai até. Aí não foi uma doutrina, não foi uma pregação que ela ouviu, ela simplesmente creu nessa bondade. Ela falou assim: se eu apenas tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Então ela enfrentou o medo, não enfrentou? Passar no meio das multidões sem triscar na multidão. Então ela foi rastejando, para ninguém ver ela, ninguém reconhecer ela, rastejando no meio da multidão. Ela chegou atrás de Jesus e tocou na orla do manto. Nem foi no manto, foi na orla sobre o manto. E Jesus parou, os discípulos parou. Para. Alguém me tocou. Os discípulos, a multidão aqui, Jesus, todo mundo te tocando, todo mundo pegando em você. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Aí ela pegou, deu um pulo, fui eu que te toquei. Verso 33. Então a mulher atemorizada, você quer estar com medo ou está espantada porque foi curada? Você acha que ela está com medo de morrer? Não, ela já enfrentou o medo da morte passando pelo povo. Agora quando ela toca em Jesus, aleluia, ela fica atemorizada, mas não é de medo, é de espantada, porque eu fui curada. Ela está atemorizada de espanto, meu Deus, aí eu estou curada. A notícia foi tão boa, a cura foi tão boa, o milagre foi tão boa, que ela ficou atemorizada. Então a mulher temorizada e tremendo. Como é que se desenvolve a salvação? Com tremor, com temor e com tremor. No sentido de que eu não merecia, eu recebi esse amor. Você fica espantado com isso. Fica espantado com essa mensagem. Como assim? Eu peco um pecado perdoado. É isso mesmo. Você fica espantado, tremo com essa notícia. Côncia do que nela se operar. Ou seja, ela ficou espantada, atemorizada, não com medo de Jesus, mas porque aconteceu com ela, consciente do que aconteceu com ela.
consciente. Veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Aí o que ele falou para ela no verso 34? Sua imunda! Agora fica imundo! Todo mundo apedreja ela. Jamais ele vai fazer isso, porque ele é bom. E ele lhe disse: pecadora, tu vai para o inferno. Filha, a sociedade, a cidade inteira, o país inteiro é impura, tem que ficar excluída, tem que ficar presa até morrer ou ser curada. Mas Jesus, filha, ela merecia, por isso que ela recebeu. Filha, como você é boa, como você cumpre a lei de Moisés certinha, não tem pecado nenhum em você, por isso que eu te salvo. Não, salvação por obra, vai a tua fé. Fé em quem? Em mim? Não, na minha obra não, nele, ao ponto dela tocar sem merecer. A tua fé o que é que te salva? A fé em Jesus. Está entendendo? Nós estávamos presos, excluídos do céu, da cidade do céu, mas tivemos um encontro com Ele. Eu ouvi falar de Jesus, e pela minha fé eu recebi, pela minha fé eu toquei, e por isso eu sou salvo, e por isso você é salvo. Vai-te em paz e fica livre. Ah, é um Deus mau. E fica livre do teu? Não, mas Deus é mau. Deus está com raiva de você. Fica livre do teu mal. Então Ele veio para te livrar de todo